Todos nós, em algum momento da vida, passamos por situações que nos causam confusão, em que a gente não sabe o que fazer, como agir. Quando a gente decide passar por um processo de conversão à fé judaica, isso é bem comum. Muitos de nós não encontramos saída para determinadas situações. Uma delas é a quem buscar. A quem eu devo buscar para me ensinar na fé judaica? A gente já viu em vídeos anteriores falando sobre o quanto a comunidade judaica é fechada para aqueles que buscam um processo de conversão. O quanto os rabinos, na maioria ortodoxos, preferem não trabalhar com pessoas que busquem a conversão. E aí? Como é que a gente faz? Basta ser um judeu para me ensinar? Será mesmo que eu preciso de um mestre? Será que é preciso eu ter um líder para me instruir no caminho da Torá? E é isso que a gente vai abordar no programa de hoje. Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Sinagoga Havat Hesed, que a gente tem aqui em Curitiba, no Paraná. Hoje eu quero continuar falando com vocês acerca do processo de conversão. Nós chegamos hoje ao 6º vídeo dessa série. Se você deseja conhecer um pouco mais, está chegando agora, assista os vídeos anteriores, também são todos vídeos bem curtinhos, para que você possa ter um panorama inicial acerca do processo de conversão à fé judaica. Relembrando um pouquinho da aula passada, nós lemos uma Mishnah, um versículo do Tratado Talmúdico de Pirkei Avot, em que um rabino muito conhecido chamado Yehoshua ben Perachia dizia assim: arranje um mestre, adquire um amigo e julgue a todos com indulgência ou benevolência. Isso está em Pirkei Avot, capítulo 1, a Mishnah de número 6. A conversão à fé judaica demanda de você um mestre, alguém que vá te orientar, porque de fato ninguém se converte sozinho, né? E é preciso a gente ter humildade para que a gente possa de fato entender isso, a necessidade de um mestre, de alguém que nos oriente no caminho da Teshuvá ou no caminho da conversão. Teshuvá para aqueles judeus que ao longo da sua história e herança familiar se distanciaram da fé judaica, mas que buscam um caminho de retorno. Teshuvá, retorno, arrependimento. Mas conversão para aqueles gentios que buscam de fato se aproximarem do Deus de Israel. Em ambos os casos, as pessoas precisam de um mestre, alguém que possa lhes orientar. Isso é o cumprimento da palavra do profeta Zacarias, no capítulo 8, que diz: naquele dia pegarão na franja da veste de um judeu e dirão: iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Então, para a conversão à fé judaica, o primeiro passo é você pegar na veste de um judeu, no tzitzit de um judeu, e segui-lo. Mas será que qualquer judeu é válido? Por isso que Yehoshua ben Perachia nos orienta: arranja um mestre. Não fique perambulando aí por caminhos tortuosos, né? Pensamentos de vários rabinos diferentes, mas arranja um mestre, porque o judaísmo, assim como as outras religiões, tem pensamentos divergentes, pensamentos que levam a crenças na imortalidade da alma, outros levam a crença na ressurreição dos mortos, outros levam a crenças que não precisam comer de acordo com a Kashrut, outros levam a crença de que é necessário cumprir a Torá. E agora, qual desses mestres seguir? Por isso é necessário que você arranje um mestre, porque esse vai te mostrar o caminho genuíno da Torá. Procure um mestre, e aí a gente vai ver hoje que tipo de mestre você deve buscar. O segundo conselho dentro de Yehoshua ben Perachia, do conselho dele, nós temos que faz dele teu amigo e julgue a todos com benevolência. Fazer desse mestre teu amigo significa você se aproximar dele, você buscar estar sempre em contato com ele. Porque de fato quando a gente aprende com alguém, essa pessoa torna-se o nosso mestre. Mas quando a gente se aproxima dele, essa pessoa torna-se mais do que um mestre, torna-se um amigo. E isso é importante, essa proximidade com aquele que o instrui. Não vê-lo muito distante, não vê-lo muito inacessível, mas ver sempre o seu mestre como um amigo, alguém que está próximo de você. O que a Bíblia diz acerca dos mestres, então? Nós vamos ler um pouquinho dentro do Novo Testamento e dentro do Tanar, o que Yeshua ben Davi
no Novo Testamento e o que os profetas apontam para nós. Vamos começar pelo Novo Testamento então? Vamos lá, Mateus capítulo 19 nos diz assim, no versículos 16 até o versículo 22. E eis que um homem, aproximando-se dele, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Yeshua: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Mas que mandamentos? Quais? E respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe então o jovem, respondeu o jovem a Yeshua: Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Yeshua: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se, porque ele era dono de muitas propriedades. Que lições a gente pode tirar desses versículos? Vamos lá. Primeira lição: o jovem se aproxima de Yeshua. Que lição a gente aprende? A techuvá deve brotar no coração do interessado, e ele é que deve buscar o mestre. Não o mestre ficar buscando. Você não vê o mestre buscando pessoas. Olha, você precisa se converter. Olha, você precisa se converter. Mas o jovem é que veio. Mestre, ele veio até o mestre. Não o mestre foi até ele. Não espere que a Torá venha até você. Mas você deve ir na direção da Torá. Você deve ir na direção de alguém que te ensine o caminho da palavra de Deus. Segunda lição, o mestre, o que o mestre recomenda para aquele homem? Yeshua fala o quê? Cumprir os mandamentos. O que eu faço para herdar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Entenda que é necessário que você tenha um mestre, mas é necessário que esse mestre te diga claramente o que você deve fazer. E Yeshua, o mestre desse rapaz, em outras versões fala bom mestre, né? Yeshua, o bom mestre, fala para esse rapaz: guarda os mandamentos. Yeshua não fala para ele: olha, eu aboli a lei, você não precisa guardar mandamentos. Ele fala: guarda os mandamentos. Aí, é claro, o jovem rapaz pergunta ao mestre: mas quais mandamentos? E Yeshua lista ali uma pequena série que está ali nos 10 mandamentos, mas Yeshua lista alguns dos versículos dos quais um jovem deveria cumprir. É claro que o mestre não vai dissertar sobre toda a Torá. Essa é uma terceira lição muito importante. O mestre não vai falar tudo de uma vez para você. Yeshua não falou para aquele rapaz todos os mandamentos, mas ele fala alguns mandamentos. Primeiro ele fala: guarda os mandamentos, e depois o rapaz pergunta a ele quais, e Yeshua fala para ele alguns desses mandamentos. Mas será que eram só esses? Obviamente que não, né? Aí isso serve para nos mostrar, nos fazer compreender que o mestre não vai te ensinar tudo numa única aula, né? Próxima lição, a quarta lição. Tudo isso tenho observado. O jovem rapaz, ele cumpria os mandamentos, ele já buscava cumprir os mandamentos. E daí ele fala: o que me falta? Uma pessoa que busca um processo de conversão ou um processo de techuvá, naqueles que nasceram judeus, eles devem passar por um processo de aprendizado e perguntar a si mesmo e perguntar ao mestre: o que me falta? O que falta para eu ter a vida eterna? O que falta para eu cumprir todos os mandamentos? O que falta para eu ser uma boa pessoa? Aí o mestre fala para ele, né? No caso, como o jovem era um jovem rico, o mestre fala para ele que ele precisava abrir mão dos seus bens, né, para que ele pudesse ajuntar tesouros no céu. Mas será que Yeshua estava preocupado de fato em que aquele rapaz doasse todos os seus bens? Não, certamente não. Ele pegou no ponto fraco daquele jovem rapaz. O mestre, ele vai aprender a identificar os pontos onde você está necessitando de um
aprimoramento espiritual, de um aprimoramento moral. E esse jovem rico, por ele ter muitas propriedades, ao que tudo indica, ele dava muito valor aos bens materiais. Aí, por isso Yeshua fala para ele, né, que ele deveria vender. Às vezes, a gente dá valor a outras coisas, a relacionamentos interpessoais, a bens materiais, ao nosso trabalho, a comida, enfim. O mestre bom, ele vai saber identificar quais são os seus pontos falhos e vai poder te orientar nesse caminho. Então, novamente eu digo para você, nem todo mundo vai ser testado nesse aspecto. Nem todo mundo vai ser testado no ponto de, olha, vende todos os seus bens. Porque muitas vezes você não tem nenhum apego a bens materiais, apesar de possuí-los. E você já faz tzedakah, você já ajuda o próximo, você já tem um coração aberto nesse sentido. Então o mestre vai saber identificar outros pontos em que na sua vida precisam ser trabalhados. Isso de fato determina um bom mestre, saber reconhecer as virtudes e trabalhar nos defeitos dos seus discípulos. E tudo isso aconteceu porque aquele jovem buscou um bom mestre. Agora a gente vai ver um conselho dado por Yeshua acerca de maus mestres. Você precisa aprender a buscar, a identificar bons mestres de Torá. Mas o que Yeshua fala então acerca de maus mestres? O que acontece com aquele que escolhe um mestre que não é conhecedor da Torá, que não é conhecedor dos mandamentos de Deus? Vamos ler um pouco mais na palavra de Deus aí, em Mateus, capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Essas são palavras do próprio Yeshua. E se você ler o começo do capítulo 15 de Mateus, ele vinha falando dos fariseus e dos escribas, uma classe de fariseus e escribas, normalmente tidos como grandes mestres. Mas esses fariseus e escribas, eles julgavam que as suas tradições eram mais relevantes do que os mandamentos da Torá. Então, esses que colocam tradições acima da Torá, Yeshua fala que são guias cegos. E o que acontece quando você segue um guia cego? Você vai cair no buraco. Claro que ninguém quer cair no buraco, né? Mas Yeshua já nos dá o alerta. Cuidado com aqueles que colocam tradições, no termo cristão, doutrinas, né? Que colocam doutrinas acima dos mandamentos de Deus. Não, isso aí Jesus aboliu. Não, isso aqui é doutrina da igreja. Isso aqui é doutrina, isso aqui é regra da sinagoga, isso aqui é conceito, isso aqui a gente cumpre como tradição. Mas se essa tradição estiver em desacordo com os escritos sagrados, você precisa ter cuidado, né? Porque você pode estar seguindo um guia cego, segundo as palavras de Yeshua. Agora sim, nós vamos aos escritos do Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, em hebraico Tanakh, né? As palavras da Torá, dos Neviim, os escritos, né? Então eu quero mostrar para vocês um pouco mais o que o profeta Isaías nos diz. Isso está lá em Isaías capítulo 9, versículos 14 ao 16 é o que nós vamos ler, mas também você pode ler todo o capítulo para entender um pouco mais. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. Mas afinal de contas, o que é isso? O que é a cabeça? O que é a cauda? O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. Veja, Deus corta o ancião, o homem de respeito. E o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então não é porque é ancião que é cumpridor da Torá. O profeta que ensina a mentira é a cauda. E Deus corta a cauda. E Deus corta também igualmente a cabeça, o ancião, o homem de respeito, mas que não ensina ou não cumpre Torá. Por quê? Isaías mesmo segue no versículo 16, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Veja a gravidade de você escolher um guia só porque ele é ancião, porque ele aparenta sabedoria, mas não é conhecedor e nem tampouco cumpridor da Torá. Então, não vá atrás de cabelos brancos, nem atrás da juventude. Vá atrás de pessoas que tenham
conhecimento, que possam te transmitir com segurança esse conhecimento da Torá. Cuidado com profetas que anunciam mentiras, porque esses profetas que anunciam mentiras, eles ajudam a dirigir o povo no caminho daquele que cai no buraco ou no caminho daqueles que são devorados. É preciso entender isso. Aqui Deus estava falando aos líderes do povo de Israel, tá? Eles como responsáveis muitas vezes pela queda do povo. Então não é por causa dos cabelos brancos, não é por causa da aparência de sabedoria. Um líder tem que ser de fato sábio para que possa te inspirar a servir a Deus. Um outro profeta muito conhecido, Oséias, o texto mais famoso dele, está lá no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja como é relevante e como esse texto de Oséias se conecta claramente com as palavras de Yeshua, o bom mestre. Por quê? Porque você se esqueceu da lei de Deus. Porque você se esqueceu da lei de Deus. Eu vou me esquecer dos teus filhos. Quando o povo abandona o estudo, quando os mestres abandonam os estudos, o povo perece. Procure para você um mestre que estude, que seja um estudioso da Torá, que seja um estudioso constante dos mandamentos, constante da palavra de Deus. Porque isso vai fazer de você um discípulo, um jovem mais sábio, mais preparado. O seu mestre, vamos recapitular algumas coisas. O seu mestre, quando ele tem bom conhecimento, ele é capaz de identificar as suas falhas, ele é capaz de te orientar com amor, e ele não vai fazer com que você caia no buraco, porque ele mesmo não cairá no buraco. Pelo contrário, aqueles que colocam tradições acima dos mandamentos, aqueles que colocam doutrinas acima dos mandamentos, e aqueles que colocam palavras vãs acima da palavra de Deus, porque eles não conhecem, porque eles ignoram os mandamentos de Deus, esses conduzem as pessoas ao buraco. Guias cegos conduzem os cegos, as pessoas que querem um guia, até barranco para conduzi-los à morte. Então tenha muito cuidado na escolha dos seus líderes, tá? Mas então, que caminho que eu devo seguir? Esteja atento a líderes que falam contra os mandamentos. Esse é o primeiro aspecto. Se alguém fala contra os mandamentos da Torá, esse aí não vai te conduzir no caminho de Deus. Porque você se esqueceu do mandamento, como diz o profeta Oséias, eu também me esquecerei dos teus filhos. Então, abandone líderes que ensinem contra o caminho da Torá, que procurem te encher de tradições. Olha que tradição bonita nós temos, olha que coisa bonita, mas essas coisas nos desviam o foco da genuína conversão, da genuína busca pelo Deus de Israel. E eu quero concluir essa aula de hoje com um versículo de Pirkei Avot também, Pirkei Avot, um tratado talmúdico de ensinamento moral. Se você tiver esse livro aqui, o Sidur Rinat Israel, da editora Sefer, ele está na página 423, Pirkei Avot, capítulo 1, a Mishnah de número 11. Um rabino chamado Avtalion, ele dizia assim: sábios, sede cuidadosos nas vossas palavras, pois podereis ser condenados ao exílio em terras onde as águas sejam impuras. Os discípulos que vos seguirem poderão beber delas e morrer, e o nome de Deus seria assim profanado. Shemaiah e Avtalion foram dois grandes mestres do povo de Israel, eles mesmos convertidos ao povo e ao Deus de Israel. E Avtalion sabia da importância de ter um bom mestre. Por isso ele fala: sábios ou mestres, tomem cuidado com aquilo que vocês ensinam às pessoas. Cuidado com as vossas palavras, pois podereis ser condenados ao exílio por conta da desobediência ou por conta de ensinar coisas erradas, em terras onde águas sejam impuras. Então você vai ser condenado ao exílio em terras onde águas sejam impuras, porque o seu ensinamento ele é inapropriado
E essas águas impuras, que são os ensinamentos que você dá às pessoas, o que vai acontecer? Os discípulos que vos seguirem poderão beber dessas águas, dos falsos ensinos, e morrer. E o que vai acontecer quando os discípulos morrerem por terem bebido dessas águas? O nome de Deus seria assim profanado. Quero recapitular com você mais uma vez. É preciso, na sua conversão, você buscar um mestre. Busque um mestre que tenha conhecimento, que seja um estudioso da Torá. E esse mestre, assim como Yeshua, vai te dizer que você precisa guardar os mandamentos. Se o mestre te disser que você não precisa guardar esse ou aquele mandamento, fuja dele. Ele não vai te conduzir no caminho da Torá. A não ser, é claro, que o seu propósito não seja cumprir Torá. Mas eu acredito que aquele que busca a fé judaica, de fato queira uma conversão. Esse mestre, ele tem que estar apto para enxergar as suas virtudes e os seus defeitos. Incentivar nas suas virtudes e corrigir as suas falhas, para que você possa andar no caminho reto. E que Deus te permita de você encontrar bons mestres que tenham conhecimentos da Torá e que possam te conduzir no bom caminho. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a discriminação que ocorre contra os convertidos. Será que existe de fato dentro da comunidade judaica uma perseguição ou uma discriminação contra aqueles que buscam um processo de conversão à fé judaica? A gente vai ver que sim. Vamos tentar mostrar para vocês um pouco mais de como trabalhar isso na sua vida espiritual, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha aí nas redes sociais. E se você está assistindo pela primeira vez, saiba que esse já é o 6º vídeo dessa sequência, então você pode assistir clicando na playlist de conversão, assistir aos vídeos anteriores, tá bom? Eu espero que você possa ser instruído por um bom mestre que possa te guiar no caminho da Torá, da salvação e do Mashiach, tá bom? Grande abraço, shalom e até a próxima.